vocês contam um pouco, acho que contam um pouco da experiência da própria Lumiar, a gente tem uma ideia de muita individualização, dessa individualização da aprendizagem. Vendo um pouco de fora, isso, quando a gente vê individualização, a gente tem uma dificuldade de ver isso em escala. Ou seja, como que a gente leva esse trabalho por competências para ambientes ou para redes de ensino ou para escolas muito maiores que consigam, né? A gente tem sempre a dificuldade de achar o individualizado com o em larga escala. Então, acho que é uma pergunta um pouquinho para todo mundo aqui. Como vocês veem essa pergunta, se faz sentido e qual seria a solução? Jen? Yeah, English. So just so I can rephrase, because I'm getting the translation, you're asking how can we bring competency-based to scale or Lumiar specifically? Competency-based for everything. Yeah. My sense is that one of the ways anything scales in education, which as we know, not many things do, but it's done through a few things. One, we remove the barriers that make doing the practice now so difficult. So I know the US context best, but every system of education often has policies in place, often assessment policies, that really inhibit teachers being able to explore, to grow, to play, and innovate. So I would encourage us all to look at those barriers. And I'll give one quick example. In the state of Massachusetts, the State Department of Education offered a program for schools to apply to be allowed to remove from those policies. So they would propose a new school model, how they were going to get to that model, innovating, and why the state should then let them circumvent those policies that often crush innovation. The other thing I'll say is that like any good innovation in education, it always comes back to teachers. So how do we support and enable teachers to play in this space and to play what it looks like to do this type of pedagogy in the classroom? You know, I know I've seen Grazi in action, so I know this is how she is wired to teach. And I think this is actually the reason many teachers get into education, because they want to support learners to grow on their own, take this on their own agenda, to take on their own ownership of their learning. And in so many schools I visit, it's doing the opposite. And so in many ways, teachers need time and space to play and get back to this type of teaching, and to give them the support to figure out what that might look like in their community, in their context, in their culture. Bom, eu concordo plenamente com o que a Jen falou, então não preciso repetir a parte dos professores. O que eu queria trazer um pouquinho é a questão da gestão das escolas, né? Eu ouvi bastante de manhã, nas palestras que eu acompanhei aqui do Eixo também, trazendo essa necessidade dos próprios professores desenvolverem essas competências que estão na base, né? Então, a gente quer que os estudantes desenvolvam coisas que a gente talvez não tenha tido a oportunidade de desenvolver. Então, os professores precisam desenvolver essas competências. Mas se a gestão da escola não der essa oportunidade, não ajudar também os professores a terem esse espaço para esse desenvolvimento, acho que fica difícil para eles conseguirem ajudar as crianças a desenvolver. Então, eu queria chamar a atenção também que é muito legal que os professores, né, precisam fazer tudo isso, mas se a gestão da escola não possibilita esse espaço, aí também fica um pouquinho difícil. Então, a gente tem, no fundo, a gente tem que também mexer um pouquinho na coisa da gestão. Porque se a gente quer que um professor vá lá e tenha uma escuta para as crianças e tenha uma gestão participativa, entenda quais são os interesses daquelas crianças, mas o diretor da escola vai lá e fala, professor, tudo que ele tem que fazer, sem criar essa oportunidade para o professor desenvolver essas habilidades também, aí acho que fica um pouquinho difícil. Só para complementar a ideia, pensando na escola pública, o sistema precisa ser mais flexível, né? Porque eu faço parte da Rede Nacional de Educação Democrática. Nós conhecemos escolas públicas com propostas incríveis. Só que na hora de justificar para o sistema, ele precisa criar um plano fake, com a ajuda do supervisor, que se for legal vai dar certo, para conseguir entrar no sistema. Então, a prática é uma coisa e o sistema
né, colocar o currículo, as avaliações e tal. Então, o sistema precisa se abrir também, além, né, então, gestão da escola, mas a gestão do sistema inteiro. Eu queria só também complementar para dizer o seguinte: as habilidades não são ponto de partida, elas são ponto de chegada. Ou seja, eu posso até fazer um plano que imagino que eu vou levar a desenvolver a habilidade, mas isso é fim da carreira. Como é que eu faço o procedimento didático, pedagógico, metodológico, etc., para gerar habilidade? Aí que está o problema, que é isso que elas estão contando. Agora, depende de uma coisa que é simultânea, que é o conteúdo. Com que eu vou trabalhar para gerar habilidade? E há conteúdos mais poderosos para gerar habilidade do que outros. Quer dizer, botar a garotada para discutir a formação de um congresso é um grande conteúdo. Agora, no ano seguinte, eu não vou fazer igual. E o que do congresso gera conteúdos mais significativos e mais densos, do ponto de vista cognitivo, relacional, que seja, não é? Então, a matemática, a história, a geografia, o teatro grego, o que seja, eu tenho que ter escolhas de conteúdo poderosos para gerar o movimento da máquina mental, para que depois ela ganhe uma musculatura que ande sozinha e que seja capaz de enfrentar outros desafios. Agora, a escolha do conteúdo por parte do educador, do professor, é de fundamental importância. Senão eu escrevo no planejamento uma coisa chamada habilidades, faço qualquer coisa e depois, quando eu vou testar qualquer resultado, eu concordo. Por quê? Porque não dá para submeter a uma improvisação da escolha de conteúdos. A escolha de conteúdos anda par e passo, milimetricamente, cuidadosamente, essencialmente ligado às habilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado de não dizer assim: qualquer conteúdo desenvolve essa habilidade. Não importa o conteúdo, o importante é a habilidade. Não é. É mentira. Então, a perspectiva do educador e do coordenador pedagógico, do diretor da escola e dos professores que vão à universidade, estudam, fazem pós-graduação, não fazem, sei lá o quê, é de fazer um casamento, um ajuste muito refinado do conteúdo com as habilidades. Senão a gente sai aquela teoria horrorosa, a teoria da curvatura da vara, que nem sempre dá certo. Quer dizer, é o seguinte: eu saio daquela ideia que eu só fazia o conteúdo e passo para a ideia de que eu só faço habilidade. Não faço habilidade sem conteúdos. Agora, esse ajuste é que é o desafio curricular, é o desafio das universidades, das pesquisas, das escritas, das leituras, das reuniões de grupo, das formações de professores, que é fazer essa articulação entre o conteúdo e as habilidades. Boa tarde, eu sou o professor Ed, sou da região de Curitiba, de uma cidade chamada Piraquara, ok? Pelo nome acho que já dá para perceber que ela é uma região meio interiorana, então meio que me identifiquei. Não sei, não tenho conhecimento, Santo Antônio do Pinhal, acredito que seja nessa mesma situação. A gente participa de alguns projetos que têm esse enfoque, a questão da iniciação científica, pensamento crítico, com base nas competências. Principalmente eu tenho enfrentado um certo bloqueio dos pais, porque eles pensam assim: por que o meu filho está perdendo tempo participando de feiras de ciência, participando de mostras culturais, sendo que ele poderia estar tendo um conteúdo mais focado para um vestibular, né? E é muito difícil para nós, como professores, fazer entender muitas vezes do pai que paga uma mensalidade de uma escola, que isso tem um peso. Então eu queria saber assim, se vocês, principalmente da Lumiar, que está com esse projeto da questão da interdisciplinariedade, se vocês têm alguma dica para nós, professores, conseguir quebrar essa barreira dos pais e fazer eles entender que essa interdisciplinariedade é muito boa para os filhos deles. Olha, eu acho que a gente está assim, formando toda a sociedade ainda, né? Nessa vontade de formar a sociedade para compreender
como é que é a aprendizagem por competências. Mas, te dando o exemplo assim, lá da escola, o que a gente tem feito e que tem funcionado muito bem é formação de pais. Então, assim, a gente trabalha muito junto dos pais para que os pais possam compreender a nossa metodologia. Então, a gente tem aí 4 reuniões por ano, no mínimo, para conversar sobre a metodologia, para demonstrar para eles assim, olha, nossa metodologia funciona assim, esses são os projetos, essas são as habilidades, essas são as competências. A nossa plataforma ajuda muito nessa comunicação, porque na plataforma os pais conseguem verificar ali quais são exatamente os projetos, quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas em cada projeto, quais são os conteúdos em cada projeto, qual é a avaliação de cada competência, de cada conteúdo. Então, o pai consegue enxergar melhor o que o filho exatamente está aprendendo. Então, eu acho que assim, essa comunicação com os pais ela é muito importante, porque a gente ainda está formando a nossa sociedade para compreender e para aceitar. Então, a partir daí, acho que a resistência ela baixa e, ao contrário, os pais começam a ficar fãs. Eles pedem, não vai ter o F20, que é a turma dos pais, eu queria estudar aí. Então, acho que foi um momento que a Lumiar passou e é assim que a gente tem resolvido e acho que está dando certo. Pessoal, a gente está estourando o tempo. O professor vai falar mais uma. Por Só favor. umazinha, eu não aguento, vocês desculpem. Mas é o seguinte, eu fui diretor de escola há 25 anos, professor, coordenador pedagógico, professor de psicologia, para adolescente, ou seja, ensino médio. E eu tinha essa questão que o Edson de Piraquara, eu trouxe, que é o seguinte, os pais, enquanto a criança vai lá e põe uma mãozinha num papel e dá no Dia das Mães o presente, a gente fica emocionado, quando tiver 16 anos, ele não vai pôr a mãozinha no papel e te dar de presente de aniversário. Você vai dizer, tem alguma coisa errada, não é? Então, a evolução se espera que haja. Eles têm direito de cobrar, a obrigação de cobrar, porque a vida continua. Muito bem. Agora, se eu na escola ensino o garoto a ter curiosidade, a pensar, a saber discutir com o colega, saber dominar a linguagem, saber ler o mundo, como diz o Paulo Freire, não é? Que não é só ler o texto, mas ler o que está no sinal de trânsito, na esquina, o garoto limpando a janela, o que aquilo significa no nosso país, o cara passando fome e etc. Num país rico como o nosso. Não pode. Ler essa realidade, a escola ensina. Quem lê isso faz o vestibular bem. Ou seja, quem ensina o mais difícil quer ensinar a pensar, e ensina o mais fácil quer ensinar a responder a questão do vestibular.